Estamos iniciando e aqui tudo é ao vivo, uma edição, podem ter certeza, sensacional do podcast Mais Vida, neste que tornou-se um ecossistema de saúde, a Dr. Play. O nosso lema, o nosso compromisso, o nosso ideal, salvarmos e transformarmos vidas através da informação. Temos certeza que estamos conseguindo. Eu quero agradecer a todos que porventura estão agora no YouTube, no canal Dr. Play Saúde, que eterniza inclusive todas as nossas edições e são públicas. Você deve e pode clicar, compartilhar, recortar, distribuir, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Muitas pessoas costumam também recortar trechos e colocar no Instagram. Esse é o nosso ideal. Estamos fazendo a nossa parte, mas é importante que todos possam se unir a esta corrente do bem para salvar vidas. Hoje eu posso dizer, a meu lado, um grande ortopedista, vou citar até um amigo, conheço o trabalho excepcional que ele faz, tanto no campo clínico como também no cirúrgico. É uma estreia no podcast Mais Vida, o doutor Sávio Bruno. Doutor, seja bem-vindo ao podcast Mais Vida, o senhor está na Dr. Play. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos assistem. Agradeço a você pelo convite e me coloco sempre à disposição para que a gente possa estar esclarecendo, tirando dúvidas da população e formar, como você falou aí, essa corrente, né, que vem ajudando diversas pessoas no que diz respeito à saúde. O doutor Sávio Bruno, eu sempre gosto de fazer alguns relatos aqui, no improviso mesmo, as ideias fluem, mas muito antes de eu começar a apresentar programas na área de saúde, sempre trazendo grandes profissionais, eu já ouvia falar do trabalho de excelência do doutor, porque realmente é algo impressionante. E quando a gente vê, iremos ressaltar hoje, uma dedicação na ortopedia e traumatologia voltada às crianças, aí eu digo, é o pacote de Deus da perfeição. Doutor, como é importante estarmos trabalhando, salvando vidas de crianças, não é isso, doutor? Pois é, Fábio. Na área em que eu atuo, né, que diz respeito à parte de trauma, às deformidades, é sempre uma preocupação, né? Eu costumo dizer que a gente prefere que o trauma aconteça com a gente do que com um filho, por exemplo, com uma criança, porque é sempre mais tocante, né? Sempre mais sensível, né? Desperta muito mais empatia, inclusive. Então é uma área que me dá muito prazer em trabalhar, né? De você ver, de você devolver a possibilidade de uma criança voltar a andar, dela usufruir de toda a sua saúde para poder brincar, enfim, para viver como a gente acha que deve ser em toda a sua plenitude. Doutor Sávio Bruno, doutor, eu convivo muito, lógico, até em relação aos programas que eu apresento sempre na área de saúde, nos ambientes hospitalares. Quando vamos especificamente para os locais de trauma, eu creio que pessoas que porventura cheguem ali pela primeira vez, tome algum susto, já passa a doer em algum lugar, porque é muita gente acidentada, são traumas diversos e situações muitas vezes complexas e duradouras no seu tratamento. Não é isso, doutor? É verdade, Fábio. O ambiente hospitalar é um ambiente que, à primeira vista, ele pode chocar, principalmente no ambiente que diz respeito às urgências, né? Aqueles traumas que têm uma maior intensidade, de maior magnitude. Então pode ser chocante porque é um ambiente de correria em que você está tentando naquele momento salvar uma vida, né? Evitar um desfecho desfavorável. E a gente se preocupa muito, porque o que a gente tem hoje é o que chamamos de uma epidemia, realmente, no que diz respeito ao trauma, né? E aí eu chamaria a atenção sobre duas perspectivas. A gente tem aquele trauma de alta energia, que é aquele trauma que acontece, por exemplo, no trânsito,
né, após um acidente mais grave, aí você tem muitas coisas associadas, muitas lesões associadas, né? E você tem aqueles traumas de menor energia, que são aqueles que acontecem nos ambientes domésticos, né? E aí, nesse caso, envolvendo tanto criança quanto idosos. Então, é interessante a gente perceber essas duas diferenças e trabalhar, sobretudo, prevenção, para que a gente não chegue naquele evento final de precisar de uma internação e de uma ida ao hospital, por exemplo. Doutor Sávio, uma curiosidade, lógico, vamos já entrar nos nossos temas. Lembrando, somos também o primeiro programa, creio que do mundo, que usa a inteligência artificial antes, durante e após. Portanto, todas as imagens que vocês verão, elas foram criadas, vamos dizer assim, pela inteligência artificial. Doutor Sávio, o senhor, uma curiosidade, quando criança, levou muita queda, assim, de bicicleta, de patinete, porque havia uma prática, eu sou de Campina Grande, que quando a gente chegava no hospital, tinha até uma brincadeira com os carteiros, que quando ia deixar a carta, o braço já saía engessado. Eu sei que tudo mudou, mas o senhor, quando criança, qual é o histórico aí, doutor? Fábio, rapaz, eu tenho muita história de trauma para contar. Eu era meio levado, eu sempre fui muito envolvido com esporte, né? Com atividade, com brincadeira no meio da rua, soltar pipa. Na minha época, na época da gente, tinha muito disso, né? Das brincadeiras serem no meio da rua, e aí terminava-se acontecendo eventos mais traumáticos, realmente. Então, eu tenho algumas histórias de algumas fraturas que aconteceram, lesões ligamentares que aconteceram no decorrer da minha vida, né? E que hoje eu observo os riscos, né, que meus filhos têm passado, né? E aí eu até trago uma palavra de conforto, tranquilidade para os pais, né? A gente não vai conseguir, em absoluto, prevenir, porque a criança precisa de espaço para brincar, precisa de correr, precisa gastar essa energia toda que ela tem, e invariavelmente alguns acidentes eles vão acontecer, né? O que a gente tem que estar perto para tentar minimizar esse tipo de situação e acudir quando for necessário. Necessário. Muito importante as palavras do Dr. Sávio Bruno, uma experiência imensa, porque eu sempre digo e vou repetir, quando a gente une os grandes profissionais, que muitas vezes são clínicos, fazem um trabalho excepcional, mas no caso do Dr. Sávio, ele une a ação clínica com a cirúrgica. E interessante, doutor, nos casos que inclusive ao final vamos exaltar e relatar, quando dizia aquela criança tem aquela patologia, sofreu aquele acidente, a pessoa já diz, ó, para operar isso aí, só o doutor sabe. E aí, doutor? Acontece, né? A gente recebe referência realmente, a tendência na medicina é essa, né? De cada vez o profissional, ele tende a atuar naquilo que ele mais estudou, digamos assim, né? Então, acontece com muita frequência o paciente sofreu uma queda e até outro médico já ligar para a gente e referenciar o caso para que a gente resolva, né? Isso é comum, realmente. É comum. Doutor, o campo hoje de atuação do senhor é muito amplo, mas basicamente o senhor tem o Arlinda Marques, né, o hospital como referência, e os outros locais que o senhor atua, atende. Se o senhor quiser dizer, sinta-se à vontade. Eu atendo lá no Arlinda Marques, né? A gente faz a parte ambulatorial, a parte de consulta. Operamos os pacientes que tem lá, não se opera fratura, né? A gente opera lá os pacientes que têm deformidades, pé torto congênito, doenças do joelho, doenças das pernas, enfim. As patologias ortopédicas infantis, é lá que a gente trata. E eu atendo também na ortoclínica, que fica perto do espaço cultural, né? E aí a demanda no que diz respeito à parte cirúrgica, a gente termina executando mais no Hospital da Unimed, no Moacir Dantas e também no AMIP. Muito interessante, vejo a amplitude do trabalho de um médico excepcional. Já temos na primeira tela fraturas em idosos, cuidados e prevenção. Doutor, eu sei do esmero, do cuidado, vamos falar das nossas crianças, mas também com os efeitos, desde a pandemia, a gente vem notando um índice muito grande de acidentes domésticos, ou seja, idosos que sofrem acidentes, muitas vezes fatais, infelizmente, não é, doutor? É verdade, Fábio. Esse assunto ele precisa ser sempre pautado, né? Porque é importantíssimo, é um problema de saúde pública, inclusive. Nós temos que observar pelo seguinte aspecto. A população
ela tem envelhecido cada vez mais. Então, se há um século atrás a expectativa de vida era 40, 50 anos de idade, hoje a gente já tem em torno de 70 e 80. Então, é natural que quando se chegue nessa idade, a gente já se apresente com alguma comorbidade. Hipertensão, diabetes, né? E, diante disso, é comum os pacientes idosos eles sofrerem algumas quedas, né, principalmente no ambiente doméstico, e, em função disso, apresentarem fraturas. O que acontece depois de uma fratura é que esses pacientes, eles muitas vezes podem ficar retidos ao leito. O paciente quebrou o fêmur, não consegue mais andar, ele termina ficando retido e aquilo traz inúmeras complicações. O paciente ele pode fazer distúrbio respiratório, pode fazer úlcera, né, que são aquelas feridas, pelos simples fatos de estarem acamados. E isso acontece de uma maneira muito rápida. O idoso ele tem essa fragilidade em si, né, que predispõe a isso. Então, a gente tenta resolver da maneira mais rápida possível, mas, sobretudo, evitar. E aí é o que eu chamo de trabalho multidisciplinar. A gente precisa de uma atuação ortopédica, do traumatologista, mas é preciso que um geriatra esteja acompanhando esse paciente, é preciso que um cardiologista esteja vendo se o paciente ele está fazendo algum tipo de hipotensão ou hipertensão em casa, que facilite essas quedas. Enfim, é um trabalho que precisa ser com diversos setores atuando ao mesmo tempo no que diz respeito à prevenção. E aí eu chamo também a atenção para a atitude da família. É importantíssimo uma família empenhada no cuidado do idoso, né? Facilitar o andar e as atividades que o idoso tem dentro de casa, no dia a dia. A família é responsável demais por esse aspecto, né? Colocar tapete antiderrapante, né? Facilitar para o idoso se levantar à noite, ele ter onde se segurar. Então, são atitudes que ao primeiro momento podem parecer simples, mas que têm um papel importantíssimo no sentido de prevenir esses acidentes domésticos que são cada vez mais frequentes. E o estúdio aqui da Dr. Play, que exala vida, hoje eu posso dizer está mais belo ainda. Eu conto aqui com a presença da doutora, também a esposa do doutor, doutora Tereza. Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho da esposa, que brevemente estará aqui também sendo entrevistada. E aí, doutor? Tereza é minha parceira de vida, né? Minha esposa amada, mãe dos meus 2 filhos, né? É a maior dádiva que eu tive na vida. E ela contempla o que de melhor pode ter numa pessoa, né? Ela é humana, é uma profissional exemplar, né? Estudiosa ao extremo, foi laureada na turma dela, né? O CRE mais alto que existia. Enfim, eu passaria amanhã falando sobre ela aqui e tecendo elogios. E eu sou muito grato a Deus por ela estar comigo nessa jornada, né? Jornada, né? E é muito importante, assim, que já há algum tempo eu sou muito tranquilo, muito consciente. Sabemos que os médicos, muito ocupados, salvando vidas, mas já várias vezes que convidei a doutora, brevemente, né, doutora, teremos realmente aqui a doutora transmitindo esse conhecimento tão importante, tão necessário para salvarmos muitas e muitas vidas. Parabéns, doutora. Aqui temos outro tema, ortopedia pediátrica, e são muitas as situações, né, doutor? Por exemplo, fraturas, luxações, contusões, torções, ou seja, as crianças, o que é habitual, tem muita energia e as coisas acontecem, né? Diz até que criança cega tem que estar toda hora observando, olhando, é como o senhor disse, segurança absoluta não existe na vida, né, doutor? É verdade. Você colocou termos aí que são bem frequentes de a gente utilizar na prática da ortopedia, né, da traumatologia, e cada um com sua peculiaridade, né? O trabalho, né, a prevenção, ela deve existir, mas é praticamente inevitável que em algum momento o paciente não vá ser vítima, a criança não vá ser vítima de algum trauma, né? E aí, se a gente colocar aí nessa tela em termos de gravidade, as torções e as contusões são sempre mais leves, né? São lesões passíveis de um tratamento conservador. Uma compressa gelada naquele primeiro momento é sempre imprescindível. O uso do analgésico para aliviar a dor. E aí, seguindo para o lado de cá, as luxações em que a gente perdeu o que a gente chama de congruência da articulação, a junta saiu do lugar, né? E as fraturas, quando a gente perdeu a integridade
óssea, né? São mais graves e quando acontecem aí elas requerem realmente muito mais atenção e os tratamentos eles vão variar, né? Desde as imobilizações gessadas, que ainda são uma tendência muito grande de serem utilizadas nas crianças, mas eventualmente a gente vai precisar realmente dispor do tratamento cirúrgico para aquelas fraturas que envolvem uma gravidade maior, um desvio maior no osso, né? É sempre uma possibilidade também. Uma possibilidade. Ô doutor, eu já entrevistei, lógico, vários grandes ortopedistas e traumatologistas e a gente sempre escuta. Tem uns que dizem, eu gosto mais de joelho, outro é de cotovelo, braços, ou seja, há uma especialidade maior que o senhor, vamos dizer, se dedique mais, estudou mais, se aprofundou mais. É esse o caminho, doutor? Dentro da ortopedia, como eu falei no começo, a gente tem as subespecialidades, porque cada um termina estudando mais uma parte. Então, você tem um especialista em joelho, você tem um especialista no ombro. Na ortopedia infantil, a gente estuda o paciente infantil, na verdade, como um todo. Então, a gente aborda as patologias de joelho, de perna, né, de pé, de forma que o adulto, por exemplo, o cara que é especialista em joelho, que trata de joelho de adulto, ele termina não se envolvendo com as patologias do joelho infantil, né, porque termina ficando mais a cargo do ortopedista infantil, de fato. Ô, doutor, eu já entrevistei médicos, até com um respaldo assim, internacional, me refiro a pesquisas, que eles dizem que no Brasil, quase 50% de casos de amputação poderiam ser evitados dentro de um trabalho bem multidisciplinar e imediato. Qual é a visão que o senhor tem desta situação? A gente precisa pensar no que leva à amputação, né? Então, a gente tem fatores que são absolutamente preveníveis. Se você colocar o que mais pode estar levando à amputação, a gente vai levar em consideração o próprio tabagismo, que para nossa angústia está voltando hoje, né, com a força, inclusive, acentuada através desses VAPs, né, que Justamente. se chama. Né, e isso, por si só, é um fator que leva a médio e longo prazo ao que a gente chama de isquemia no membro. Essa isquemia tem como evento final, se não está chegando célula, ou melhor, sangue para a célula de uma perna, de um pé, por exemplo, aquilo vai culminar com uma amputação. Então, tabagismo, diabetes, são fatores que levam à amputação. Então, são fatores que podem ser trabalhados, sobretudo com educação, né, continuada. Mas a gente também tem a parte traumatológica. Então, os traumas também são responsáveis. Aquelas fraturas expostas, graves, terminam, em alguns casos, levando a esse evento final que termina sendo catastrófico, da gente perder um membro, né? E também pode ser trabalhado em termos de prevenção, né? A gente vê, principalmente, acidente de moto. Moto é uma coisa que deveria ser banida, né? Embora seja um meio fácil de locomoção, a pessoa, né, se expõe muito para um trauma mais grave quando está andando de moto. Então, a gente vê com muita frequência cidadãos chegando ao hospital depois de um trauma e precisando realmente tirar, porque aquele membro que ele teve a lesão termina ficando sem mais serventia devido à gravidade, né? Doutor Sávio Bruno dando um verdadeiro show aqui, não poderia ser diferente, de conhecimento, uma fluidez sensacional. Doutor, essa tela aí, as crianças geralmente alegres, problemas ortopédicos nos pés das crianças. Parece-me que um setor que o senhor tem uma experiência, um conhecimento, especializações até internacionais nesse setor, porque constatei isso em loco e vocês estão a observar e irão também cientificar tudo isso no decorrer dessa maravilhosa conversa ao vivo aqui na Dr. Play. E aí, doutor? Fábio, esse tema é importantíssimo e talvez seja um dos principais assuntos, né, e preocupações que terminam levando os pais a uma consulta com o ortopedista, né? A gente tem algumas diferenças nos pés e a gente precisa definir algumas situações para que a gente diga esse pé é um pé que tem uma doença, que tem uma patologia. E eu poderia citar com uma relativa frequência o pé torto congênito.
essa talvez seja uma das mais frequentes doenças que acometem os pés nas crianças de menor idade, né? Mas essa não é a principal queixa quando se chega no consultório. O que termina sendo muito frequente de se chegar no consultório são os pais perguntando ou preocupados com o pé da criança que não tem cava, que é aquele pezinho chato, aquele pezinho plano, né? E aí eu já tranquilizo mais uma vez, né, aos familiares que estão assistindo, porque na maior parte das vezes isso é uma condição natural e fisiológica da criança. A criança, quando se nasce, né, ela tem realmente uma quantidade de gordura mais acentuada, que termina fazendo com que a gente não veja aquela cava do pé, além da própria frouxidão ligamentar que é inerente à criança. Então os pais chegam preocupados, muitas vezes pelo histórico, né, que a gente entende que se usava bota, né? Então essa coisa de usar bota é ainda muito frequente, né? Ah, mas fulano usou bota quando era criança e ficou bom, hoje está tudo ok. E aí a ciência ela é maravilhosa nesse aspecto, porque ela consegue dizer para a gente se a bota foi a responsável por melhorar aquele pé ou se aquilo era uma condição natural que invariavelmente ia evoluir para o lado bom, né? Para a formação de um pé com aspecto normal, né? Então, como é que a ciência faz? Ela começa a comparar. Crianças que têm o pé plano, coloca botas em uma e outras não usam bota. E como é que é a evolução? A evolução quase sempre, né, na maioria das vezes, ela vai para o aspecto benigno. A criança vai crescendo e a curva do pé ela começa com o tempo a se assemelhar à nossa, realmente. Então, essa é uma história meio que natural, né? As crianças que chegam com 2, 3 anos, que estão com um pezinho plano, na maior parte das vezes não traz preocupação, né? Exceto a angústia nesse sentido de que a família precisa ser esclarecida e realmente é interessante que elas se consultem para que fiquem tranquilas realmente, não durmam com essa preocupação, né? Mas na maior parte das vezes é uma característica benigna. No decorrer do tempo ela vai se formando. Diferente de um pé que se chega na adolescência e que ele não está com aquela cava, a gente já começa a se preocupar. Ou um pezinho que está com dor, que está com alguma tumoração, que está avermelhado, que está com processo inflamatório, aí realmente a gente já tem que ir para outro caminho. Doutor Sávio, esses profissionais que dizem, de modo superficial, que eu vou falar, que alinham o corpo. Por exemplo, eu já entrevistei algumas pessoas, creio que da quiropraxia, que ali eles chegam e vão alinhando o corpo, ou seja, a pessoa está um pouco desbalanceada, aquilo tem uma fundamentação de você deixar o corpo alinhado, fazer alguns movimentos em pescoço, ou chega a ser uma ação perigosa? Não, realmente tem fundamento, né? A fisioterapia, ela caminha junto com a ortopedia dentro das patologias ortopédicas, tanto em adulto quanto em crianças, né? Então, isso que você falou do realinhar, né, que é o termo que muitas vezes o paciente pode utilizar, se a gente levar a rigor do que se trata, quando a gente está tendo uma patologia, é comum que a gente termine usando uma parte mais em detrimento de outra, e isso provoque realmente assimetrias musculares na região, né? E aí a fisioterapia entra nesse aspecto aí para que ela balanceie e equilibre o movimento do paciente aí como um todo. Nós temos agora, na sequência, problemas ortopédicos no joelho da criança. E aí, doutor, algumas fotos bem interessantes, a inteligência artificial aí gerando. A gente procurou sempre colocar o lado alegre aí, as crianças sorrindo, porque criança às vezes, ou não sei qual o olhar do senhor, mas mesmo diante de uma contusão, estão ali alegres, sorrindo e querendo correr, né, doutor? Elas nos ensinam, né? As crianças, elas são professores para a gente. E é verdade, elas lidam muito bem com essas patologias que muitas vezes a gente fica tão angustiado e elas pelo contrário, terminam vendo, algumas vezes, até o lado positivo, né? Mas os joelhos, as lesões no joelho infantil, elas não são das mais frequentes. E, mais uma vez, eu chamo a atenção do que é natural, né? Então, os pais chegam, muitas vezes, com aquele joelho, aquelas pernas que a gente chama em varo, né? Que é aquela cambotazinha aberta, e que muitas vezes trazem preocupação, mas que, semelhante aos pés, também pode ser parte do desenvolvimento normal da criança, né? Então, é natural que a criança nasça com as pernas arqueadas, o chamado joelho em varo.
no decorrer do crescimento, esse varismo, esse arqueamento, ele tende a desaparecer, tende a se retificar. E isso acontece por volta de 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade. Depois disso, a criança passa por outra fase. O joelhinho ele começa a bater um no outro, começa a se formar um geno valgo e os membros inferiores começam a se apresentar com aspecto de X. E a criança começa a cair com muita facilidade, os pais se queixam porque o joelho bate um no outro, atrapalha na corrida, mas, mais uma vez, isso se trata do normal, né? Porque o geno valgo ele vai permanecer até por volta de 5 anos de idade, 4, 5 anos, para que depois a criança tenha o aspecto que a gente espera encontrar no adulto. Então perceba que a criança ela não é uma miniatura nossa, a criança não nasce com os membros inferiores, com os pés iguais ao de um adulto. Então é preciso que a gente entenda cada momento que a criança está passando e a situação que ela está apresentando, para a gente perceber se aquilo faz parte do que é natural, do que é fisiológico, do que é esperado, né? Ou não, para que a gente, inclusive, não institua um tratamento desnecessário. Se a criança tem uma alteração que a ciência já mostrou para a gente, que aquilo faz parte do natural, eu não preciso estar intervindo na criança. Porque as intervenções, mas o uso de uma bota não vai trazer malefício? Vai, porque a ciência também mostra que as crianças que usam bota ficam com estigma de que tem uma patologia. Existe a questão do bullying dentro da escola. Verdade. Existe o gasto financeiro que a família tem com esses aparelhos, que muitas vezes são desnecessários. Então, a premissa é entender a situação, perceber se trata do normal ou não, e a partir daí traçar o que a gente tem de tratamento ou de apenas de uma observação. Mas, doutor, é tão interessante, lógico, tão útil e necessário as palavras do senhor e tudo recai na prevenção, né, doutor? Quando a gente vai olhando, os pais têm observado mesmo isto, a informação tem chegado adequadamente, doutor? O que é que o senhor nota? Tem chegado, né? A mídia está chegando com mais facilidade, programas como os seus têm chegado com muito acesso à população. E muitas vezes os pacientes, né, os pais já chegam no consultório, né, doutor, o pezinho não tem cava, eu li na internet, eu vi num programa que realmente é desse jeito mesmo, eu vim tirar a dúvida, né, para o senhor me esclarecer, porque eu mesmo tendo visto, né, mesmo lendo a respeito, eu continuo preocupado. E aí é interessante que a família se envolva nesse aspecto e realmente tire a dúvida junto do profissional. Nós temos agora no tema as fotos belíssimas, ressalto, geradas puramente pela inteligência artificial, problemas ortopédicos no quadril da criança. Doutor, é muito incidente também, porque a gente não escuta muito falar, vamos dizer, no dia a dia. E aí, doutor? Fábio, não são patologias tão frequentes, não. Mas aí eu vou colocar para você 2 divisões em que a gente precisa se preocupar. Quando a criança nasce, é importantíssimo para toda ela que se faça uma avaliação dos quadris. Porque a gente tem o que a gente chama de luxação congênita. Então, é uma premissa, e minha esposa sabe disso, sendo ginecologista, que quando se nasce, uma das primeiras coisas que são feitas no recém-nascido é uma avaliação dos quadris para a gente detectar se aquele quadril está no lugar ou não. Estando no lugar, ótimo. Continuamos com as consultas de rotina, verificando se continua. Continuando, essa é a evolução natural que a gente espera que se tenha. Quando um quadril está fora do lugar no nascimento, aí não. A gente vai precisar fazer alguns exames subsidiários e intervir, muitas vezes com órteses, né, para que aquele quadril volte para o lugar. Porque uma vez fora do lugar, se a gente demora para tratar esse paciente com essa criança vai invariavelmente ter uma sequela. Então, ela vai andar com dificuldade, vai ter dor num futuro próximo, inclusive, né? E é isso que a gente tem que intervir para que não aconteça. Então, no momento do nascimento, é isso, observar se o quadril está ou não no lugar. Mas a gente também tem que atentar para a dor na região. A dor na região do quadril, aliás, dor em qualquer região, ela precisa de uma avaliação sempre contínua. Em adolescentes, sobretudo. Adolescentes e em crianças em torno de 7, 8 anos de idade, porque eu ressaltaria 2 patologias que não são infrequentes.
Um é o que a gente chama, é um nome longo, comprido, né? E difícil, porque leva o nome dos autores que descreveram a patologia, que é a doença de Legg-Calvé-Pertz. A medicina não sabe o porquê, mas em algum momento da vida para de se chegar sangue para a cabeça do fêmur. Quando se interrompe esse fluxo sanguíneo para a cabeça do fêmur, a clínica do paciente é dor e limitação da função, da amplitude de movimento. E aí precisa ser investigado com exames para que a gente realmente detecte e comece a trabalhar, intervir de maneira precoce para que não se evolua para uma lesão mais grave, né? E em adolescentes também é importante. Adolescente com dor no quadril, principalmente aquela criança que tem, aquele adolescente mais obeso, né? Que está com dor, radiografia é sempre importantíssimo para a gente ver se aquilo continua no lugar, se ele não teve uma fratura específica, que a gente chama, um nome difícil também de epifisiólise, que se manifesta com dor no quadril, né? E que precisa de intervenção, nesse caso, cirúrgica, muitas vezes em caráter de urgência. Então, eu ressalto o seguinte, dor no quadril, ou melhor, dor de uma maneira geral, investigação. Criança sem dor, quando nascer, pesquisar sempre se o quadril está fora ou não do lugar. Ô doutor Sávio, no caso, o senhor falou interessante, a equipe de ginecologia já observa esse caso nos quadris logo no ato do nascimento, não é isso, doutor? Sim, a equipe de ginecologia junto com o neonatologista, né, o pediatra, quando recebe a criança, ele já faz o que se chama de ápiga, né, ele avalia a criança como recém-nascido como um todo, e dentro desse exame padrão, ele faz a avaliação dos quadris para realmente detectar se tem alguma coisa alterada ou não. Havendo alteração naquele primeiro momento, acontece o que a gente conversou no início. Já há aquela referência, ele já liga para a gente, ó, tem uma criança que nasceu, eu estou com a suspeita de que o quadril não está no lugar. A gente já avalia, inclusive dentro do berçário, para ter a certeza ou não disso e já intervir da melhor maneira possível. Nós estamos ao vivo, é o podcast Mais Vida aqui pelo Ecossistema de Saúde Dr. Play, uma entrevista extraordinária com o Dr. Sávio Bruno, repito, ao vivo. Temos agora doenças que afetam diretamente o sistema músculo-esquelético. Doutor, aí são várias patologias, né, envolvidas nessa sistemática, ou seja, uma complexidade tamanha que precisa de muito estudo, muita avaliação, e o senhor não para, obviamente, de se especializar, as pesquisas avançam, os estudos também, e o legal disso tudo, o saber ele é adimensional, ou seja, não para nunca, não é, doutor? É verdade, né? A medicina, ela exige isso, né? Eu sou professor lá da AFIA há cerca de 15 anos, e eu tenho dito, né, que quem adentrar na medicina tem o compromisso invariável e imutável de se permanecer atualizado. Porque a medicina ela evolui de uma maneira muito rápida, inclusive como você está mostrando aqui, a inteligência artificial, que tem nos ajudado muito, e que os alunos têm feito uso disso para o aprimoramento, para a prática médica. Então, é uma premissa dentro da medicina que você esteja em constante estudo, em constante aprimoramento, porque as coisas, inclusive, mudam com uma velocidade muitas vezes surpreendente. Nós estamos aqui aprendendo, na verdade, várias situações dentro da ortopedia. Doutor Sávio dando alertas, eu digo, vitais para o dia a dia. E, doutor, a estrutura da nossa Paraíba para a ortopedia, eu sei que temos grandes médicos, é o caso aqui do senhor, e a nível de equipamentos, como está essa fila tão falada? Às vezes eu vejo em outdoor, zeramos a fila, eu fico contente porque se está zerada, poderia pegar várias pessoas que estão na fila. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Porque quando temos um programa de saúde, principalmente que leva a informação para variadas classes sociais, eu tenho notado assim, muitas pessoas aguardando, que fazem uma primeira cirurgia e vão para casa, muitas vezes necessitando ali de já estar no trabalho, há uma demanda muito grande, vejo talvez o sistema de saúde, me referindo mais ao SUS, muito sufocado. Qual a visão do senhor? Porque isso gera uma angústia tremenda, eu poderia aqui citar vários casos, e a nossa intenção aqui,
como sempre, é uma intenção do positivismo, é tentarmos facilitar, resolver. Sabemos que existem critérios, prioridades, mas como o senhor está vendo tudo isso a nível local e nacional? É importante a tua pergunta, Fábio. Primeiro eu queria levar em consideração o seguinte: há algum tempo atrás, os pacientes, diante de uma patologia um pouco mais complexa, o que é que se acontecia? Era avião e tratar em São Paulo, em tratar em Recife, em algum centro maior. Hoje, felizmente, na nossa cidade, a gente consegue contemplar praticamente todos os tipos de tratamentos complexos sem que a gente precise desse artifício de estar encaminhando o paciente para outro centro urbano. Então, a gente já dispõe na nossa cidade, no nosso estado, de uma rede, né, hospitalar de tratamento que tem servido de uma maneira satisfatória no sentido de tratamento. Mas eu ainda observo uma dificuldade dos pacientes chegarem até o que a gente chama serviço terciário, né, de alta complexidade. Por exemplo, aquele paciente que mora no interior, o mais longínquo da Paraíba, né? Muitas vezes ele vai ter o tratamento na capital, mas a gente ainda tem um serviço de regulação que precisa ser aprimorado, para que esse paciente chegue com maior facilidade e a gente consiga intervir nesse sentido. Muito importante esses esclarecimentos. Sempre tocamos nesse assunto porque essa visão da maioria das pessoas, inclusive no Brasil, que não podem, né, ter um plano de saúde, que tem que recorrer realmente ao SUS, e notamos aí um mundo cada vez mais elétrico, mais dinâmico. Os acidentes demandam muitas vezes, como já falamos, recuperações delicadas, cirurgias complexas. Ô, doutor, o robô já está atuando muito nessa área ou, por enquanto, o homem sempre em primeiro plano? Como é que o senhor vê a robótica no caso da ortopedia? Esse é um debate importante também, porque existe uma preocupação, né, inclusive dos alunos, de que será que a tecnologia vai ocupar os espaços humanos? Será que a gente vai ficar desempregado nesse sentido, né? Eu não acredito nisso, não, sabe? Eu acho que o homem vai ser sempre o gestor da situação toda, por mais complexa que seja. E o que eu tenho observado é que a tecnologia vem sempre a nosso favor. Ela não está ocupando espaço de ninguém. Pelo contrário, está sendo uma parceria muito bem-vinda. Então, eu poderia destacar aqui inúmeros pontos. A educação, importantíssimo, né? A gente tem hoje práticas com os alunos, com modelos, né? Com cenários artificiais gerados pela própria tecnologia ou inteligência artificial, que são muito semelhantes ao que a gente vai encontrar na rotina, na prática diária médica. Então, isso é muito interessante para o aluno participar disso, porque é o que ele vai vivenciar. Então, a tecnologia propicia isso. Dentro da ortopedia, a gente precisa muito de imagem, de exame de imagem, para saber aquele osso quebrou de que maneira, como é que está essa deformidade no paciente, né? E aí, os métodos de imagem são importantíssimos e cada vez mais a tecnologia também vem inovando. Hoje a gente tem imagens que são realistas ao extremo. Então, a gente vê aquela imagem antes de operar o paciente, e quando você está na hora da cirurgia, você diz, poxa, é exatamente igual a como eu encontrei no exame de imagem, né? Além disso, a gente tem os implantes. A ortopedia ela lida muito com implante, né? Com placas, com parafusos, com as próteses, né? E com as hastes. Então, esses implantes eles estão cada vez mais também, pela própria tecnologia, sendo desenvolvidos de uma maneira que eles tenham uma biocompatibilidade melhor. Então, isso tudo é fantástico. E a tecnologia que está proporcionando para a gente. Então, é parceiro sempre, deve ser requisitada e avançada cada vez mais. Doutor Sávio, o senhor ressaltou, ministrando aulas na AFIA, eu fiz todo um estudo que é um grande sistema, ecossistema na área de saúde, na área médica, na faculdade, e eles lidam muito com a tecnologia, né? Eu tive olhando, o trabalho que se faz é um trabalho de ponta, levado até o aluno ali, e a sincronia com a tecnologia é muito grande, não é, doutor? Pois eu tenho vários elogios a tecer para a AFIA, porque ela me surpreendeu, inclusive, né? A AFIA ela tem conseguido agregar
duas coisas importantíssimas. O primeiro é o uso dessa tecnologia, que a gente falou agora há pouco, né, para a prática dos alunos, para o desenvolvimento e para a qualificação daquele aluno enquanto formado, mas sem se esquecer da parte humanística, né? Então, a primeira aula que eu ministrei nesse período foi a respeito de ética médica, né? Então, eu tive 1 hora para falar sobre esse tema para mais de 150 alunos. Então, eu achei importantíssimo e agradeci a oportunidade, porque a gente não pode estar falando de tecnologia, a gente não pode estar falando de técnica sem antes abordar a parte humanística, né, do que a gente precisa despender aos pacientes, né? Doutor, nós temos a próxima tela aqui, sempre lembrando e agradecendo, nós estamos ao vivo, o canal do YouTube aqui da Dr. Play, é o Dr. Play Saúde, transmitindo agora, ficará lá nas nuvens para a eternidade, inclusive, e é público, todos podem assistir depois. Eu sempre costumo dizer, o programa não acaba nunca. Nós temos agora atividades físicas que fortalecem os ossos. Doutor, nós sabemos aí, está sendo muito falado entre as atividades, o beach tênis, mas também está chegando muita gente contundida ou com problemas variados, além dos outros excessos e exageros nas academias. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Fábio, atividade física deveria ser igual à receita de remédio, porque é o que a gente tem de maior valor no que diz respeito à prevenção de praticamente todo tipo de doença. Se você pegar estudos, você vai ver que a atividade física vai diminuir a possibilidade de câncer, vai diminuir a possibilidade de AVC, vai diminuir a possibilidade de infarto, vai diminuir a possibilidade de fratura dentro da ortopedia. Então, é uma receita que a gente tem que levar para o resto da vida. E desde criança, inclusive, porque o que a gente tem de atividade física agora vai fazer o que a gente chama de poupança óssea e muscular. Então, depois dos 30, 40 anos de idade, a gente começa a perder um pouco dessa massa muscular. Então, o que você poupou, o que você adquiriu, né, enquanto criança e adolescente, você vai fazer usufruto no decorrer da sua vida. Então, é importantíssimo esse tema. Tem que ser levado em consideração, tem que ser trabalhado e tem que ser posto em prática sempre. Atividade física, né? Agora, tem que ter algum grau de parcimônia. Toda atividade física que for extenuante, que envolver uma atividade com muita competitividade, naturalmente isso vai terminar envolvendo riscos também. Então, não é só o lado bom. A atividade física extenuante, ela tem alguns problemas, não só no beach tennis, mas em praticamente toda ela, né? A gente vê muito atleta de crossfit, né, chegando com lesão, e jamais isso seria uma contraindicação, porque o esporte dá lesão, mas a recomendação é parcimônia, né, e sempre o cuidado na execução das atividades, porque isso vai ser importante para você prevenir as lesões que eventualmente vão acontecer diante de um esporte, né? Doutor Sávio dando um show aqui de conhecimento no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Doutor, sempre lembrando, nós costumamos aqui ressaltar, enaltecer o trabalho também que é feito ligado ao SUS. Aí eu pergunto, doutor, as cirurgias que o senhor habitualmente faz, são cirurgias eletivas, já programadas, ou o senhor trabalha ou já trabalhou também na linha de frente, o acidentado que chegou ali na emergência? Já trabalhei muito, na Muito, urgência, né, doutor? na urgência do trauma, do trauminha, trauma. né, nessa linha de frente. Doutor como é Laércio chamada Bragante, um grande baluarte, né, grande doutor? gestor, inclusive. Grande também, gestor, né? meu amigo. E trabalhei bastante tempo, né? Hoje eu tenho feito mais a parte de cirurgias eletivas, as deformidades, as fraturas, quando terminam sendo referenciados aquela lesão, uma fratura mais atípica numa criança, né, que os colegas que tratam adulto terminam não tendo tanta experiência, a gente termina fazendo realmente essas fraturas, mas na maior parte das vezes são cirurgias eletivas, realmente. Cirurgias eletivas, ou Eletiva, seja... só para o pessoal entender, né? Eletiva é aquele paciente que ele é examinado e que eu tenho um tempo hábil para prepará-lo para a cirurgia, né? Vou fazer um pré-operatório, vou conversar, vou explicar tudo que vai ser feito, a família vai pensar a respeito disso. Ou seja, a gente tem alguns encontros antes de
de executar realmente o ato operatório. A urgência não, chegou com a fratura, esse paciente ele não pode ir mais para casa, ele tem que ficar no hospital, né? Ele vai ter que entrar num jejum para ser operado logo mais, porque as urgências envolvem situações que podem trazer um risco acentuado, inclusive, para a vida do paciente, né? Ô, doutor Sávio, nós hoje temos no Brasil, eu estive pesquisando, o maior número de farmácias por metro quadrado do mundo. Dá uma média de 36 farmácias por cada município do Brasil. Doutor, e muitas delas tem uns remédios lá que dizem que fortalece os ossos. Doutor, eu fico olhando para aqueles remédios, as propagandas, fico tão cismado, doutor, mas eu quero a opinião do senhor. Fábio, a indústria farmacêutica ela é gigantesca, né? Então existe um lobby muito forte no que diz respeito ao uso de medicação. E aí é que entra o papel informativo, o papel educacional. E a gente tem que seguir o que a ciência está orientando. Não é aquela propaganda que vai chegar para você e vai dizer, esse medicamento aqui vai fazer você ter uma imunidade mais alta. Eu tenho que ser embasado, né, como médico, e informar para o cidadão que pode ou não existir realmente sucesso com o uso de determinado medicamento. O que eu observo, né, é que muitas vezes há uma tentativa de se vender realmente alguns supostos remédios ou suplementos que a verdade não terão efeito no que eles prometem, né? Eu vou citar, por exemplo, suplementação de vitamina. Eu estava lendo, inclusive, ontem um artigo a respeito disso, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma nutrição adequada, você não tem nenhuma patologia que envolva um desgaste nutricional no seu corpo, né? Aquilo que você adquirir a mais, ele vai ser excretado pela urina. Não adianta eu estar tomando doses cavalares de vitamina C, porque aquilo não vai ser aproveitado pelo meu corpo, vai ser excretado. E existem muitos casos, como eu falei de vitamina C, que que é a própria doença. A própria vitamina C em excesso pode provocar doença. Então, o déficit é doentio e o excesso também. E o que eu tenho na própria nutrição, muitas vezes é o suficiente para que eu tenha a saúde de uma maneira satisfatória. Muito interessante, opiniões balizadas de um médico, eu posso dizer, extraordinário. Doutor, sempre voltando aí à tecnologia, olha que imagem extraordinária, a tecnologia em prol da ortopedia e da traumatologia. Doutor, o senhor citou, por exemplo, as imagens, e eu já pude observar em loco. Ontem, por exemplo, estive no setor de imagens do Real Hospital Português no Recife e eles já utilizando ali naquela análise a inteligência artificial. E a gente nota o ganho para o profissional que vai, a partir daquela imagem, chegar a uma conclusão, a um diagnóstico mais assertivo. Eu confesso, eu fiquei encantado, doutor. E aí, doutor? Realmente, né? Surpreende a gente mesmo como a tecnologia vem avançando, né? E essa parceria é imprescindível, porque o evento final é o benefício do paciente, né? Então, tudo que eu puder utilizar de artifício para que o paciente seja beneficiado, eu vou fazer o uso. E ela surpreende a gente. A cirurgia robótica hoje, né? A artroscopia dentro da ortopedia, né? Você entra com a câmera lá na articulação, né? Com incisões mínimas, sem corte, sem sangramento, você consegue ter uma visualização por completo e tratar as lesões. Isso é formidável, né? Extraordinário. A capacidade humana, nesse sentido, aí ela vem surpreendendo e para o nosso bem. Doutor, a logística semanal do senhor, eu sei, está aqui a esposa, tem os filhos, como é que o senhor está administrando? Eu converso isso muito com os médicos. Ontem eu tive com grandes cirurgiões do departamento rico de oncologia do Hospital Português, e alguns deles que passam cirurgias demoradas, me falaram em cirurgias de 18 horas, 22 horas, e eles dizem, Fábio, chegou um momento que eu tenho que dedicar mesmo uma semana à minha família. Doutor, como administrar essa logística aí? É interessante, Fábio, que você falou isso. Eu me lembrei de uma aula que eu ministrei também, e eu tenho falado para os alunos.
Não sei se você sabia, mas a expectativa de um médico, ela termina sendo 10 anos menos do que a população geral. Sabia não, doutor? Pois é, e isso é simplesmente pelo fato desse envolvimento no trabalho ser muitas vezes acentuado. A gente tem dentro da medicina, dos médicos, uma das maiores taxas de suicídio dentro das profissões. E muitas vezes é em função dessa rotina que é extenuante de trabalho, né? Lidar com vidas é uma coisa que é muito prazerosa quando a gente devolve, né, a saúde para o paciente, mas também é muito angustiante, porque nós não somos infalíveis e eventualmente a gente vai passar por percalços e é meio que invariável que a gente não consiga absorver isso, né? De um paciente que teve um resultado que não era o ideal que ele tivesse, né? Um desfecho que não foi o mais satisfatório possível, porque isso pode acontecer invariavelmente. A medicina, ela tem como por obrigação fornecer meios para que o paciente tenha o melhor êxito possível, né? E eu tento conciliar isso na minha vida, né? No sentido de que o tempo para minha família e para os meus filhos, esse é inegociável, como eu digo, né? O tempo levar para a escola, dar banho, acordar com ele de madrugada quando é preciso, né? Participar de atividades da escola. Então, isso para mim é fundamental, porque faz parte, inclusive, da minha saúde mental, participar desse tipo de coisa, né? Então, eu preciso disso para me manter também sereno enquanto eu trabalho. E aí eu tento conciliar. Hoje em dia, eu, graças a Deus, consigo deixar meu final de semana livre só para eles, para minha esposa, para os meus pais. Enfim, é uma conciliação que é, sobretudo, necessária. A gente como médico, precisa impor isso para a nossa rotina, né? Eu já entrevistei alguns médicos que disseram, Fábio, eu vou tirar agora o chamado período sabático, eu vou dar um tempozinho, porque realmente não é brincadeira, a pressão em todos os aspectos, as cobranças naturais, e tudo isso está aliado ao investimento que tem que ser feito na carreira, aos cursos, aos simpósios, aos eventos, às viagens, né, doutor? Ou seja, para se manter atualizado hoje é uma logística também delicada, né? Atualização contínua, né? A gente tem que estar tentando conciliar sempre a vida pessoal com a vida profissional e a gente consegue. Não é impossível de se fazer, não. Você tem que determinar e tem que colocar suas prioridades, né? A vida profissional é importantíssima, mas você não pode deixar no segundo plano sua família em detrimento disso, né? E nem a sua própria saúde também. Doutor Sávio Bruno, eu reservei aqui para o final, estamos quase no finalzinho dessa edição sensacional do podcast Mais Vida pela Dr. Play, já agradecendo a todas as pessoas e principalmente, repito, os que estarão no YouTube em Dr. Play Saúde, que é o canal, é público, vamos compartilhar, vamos ajudar, é tão fácil, é de graça. Podem recortar trechos, não importa. A vida, estamos aqui para aprender, mas também para salvar, para distribuir esse conhecimento. É o que estamos fazendo, por exemplo, agora. E há cerca de um ano ou um pouco mais, eu recebi uma solicitação através dos programas que eu apresento para um caso muito específico em Campina Grande, na maravilhosa cidade de Campina Grande, onde uma mãe, a Rafaela, ela pedia ajuda para a filha que estava com um problema congênito e a partir daí eu saí naquela loucura, o que eu posso fazer e sempre faço, ligando para os amigos, nunca me esqueço que uma das primeiras pessoas que eu procurei, falamos hoje, foi o magnífico Dr. Laércio Bragante, diretor-geral do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, e nesse caminho, nessa história, uma família humilde de Campina Grande, mas com um problema sério, que já tinha percorrido várias cidades do Nordeste, é bom que se diga, para tentar solucionar aquele problema ortopédico. E aqui está ela, já depois de cirurgiada pelo doutor Sávio Bruno, a pequena e linda Heloísa. Doutor, assim, eu quero agradecer demasiadamente ao senhor. Eu sei que a família está nos vendo ou vai nos observar
eles são sempre muito gratos, ela também. E na mesma hora que eu citei a situação, nunca me esqueço, ao doutor Laércio, ele disse, olha, quem cuida desse tipo de situação ou desse problema ortopédico é o doutor Sávio. Ele é o grande especialista e a partir daí se deu a cirurgia e está se dando continuidade em um tratamento. Então, doutor, assim, de coração, além de tudo, de o senhor ser um profissional excelente, um pai, posso considerar um amigo, aperreio demais o doutor, mas, doutor, o caso da Heloísa, assim, eu quero de gratidão elogiar o senhor de coração, assim, muito obrigado em nome de todos e de toda a família, porque quando a gente restabelece, que foi o caso, a saúde de uma criança, a gente está salvando toda uma família. E isso é uma obra de Deus. Portanto, o senhor está de parabéns. Muito obrigado, Fábio. Essa mocinha a gente tem cuidado dela, né, com muito carinho. Está seguindo em acompanhamento. E é importantíssimo esse tipo de trabalho, essa ponte, né? Porque, como eu falei, a gente às vezes tem dificuldade, né, de que o paciente tem dificuldade de chegar até a gente. E a gente fica até sem saber se está havendo patologia ou não em determinada localização. E aí esse intermédio que você fez aí, ele é importantíssimo, porque envolve não só a criança, mas uma rede muito complexa, né, de família que está angustiada com a situação, sem saber se vai conseguir resolver ou não, né? Eu também parabenizo pela atitude. Ô doutor, e no caso da Heloísa, lógico, é um trabalho contínuo, mas todo mundo quando olhava, e olhe que ela percorreu junto com a mãe, com a Rafaela, outros centros médicos, e as pessoas só diziam é pé torto, e não era, na verdade, não é, doutor? Sim, eu lembro que quando chegou, ela chegou com um encaminhamento falando a respeito de um diagnóstico que realmente não era o que ela apresentava, né? Era outra patologia, mas que demos início ao tratamento e está sendo bem sucedido. Eu espero que ela recupere cada vez mais aí, né? Ela não está de alta ainda, viu, Heloísa? Precisa voltar para a gente acompanhar. Voltar, mas... Eu sei que é difícil vindo de Campina Grande, mas precisamos manter esse contato aí. Doutor Sávio Bruno, nós chegamos no final. Eu quero, assim, agradecer imensamente ao senhor as palavras que o senhor quiser proferir agora, se quiser falar das redes sociais, repetir aonde atende. E, assim, a minha gratidão é total ao senhor. Espero contar com o senhor por outras, muitas vezes, outras oportunidades, porque o grau de conhecimento, o modo com que o senhor se expressa, essa didática, essa clareza na informação é algo digno dos grandes profissionais de saúde. E eu digo isso com muita propriedade. Portanto, muito obrigado e as palavras finais do senhor e o agradecimento de toda a Dr. Play. Eu que agradeço também, Fábio. Parabenizo pelo espaço, né, de educação, de informação que você tem levado para a população. Isso é importantíssimo. A informação é ouro hoje em dia. E me coloco sempre à disposição. Sempre que precisar, eu vou estar disponível para esclarecer, para conversar, né? E aí, só ressaltando, eu atendo na Ortoclínica, perto do Espaço Cultural. Estou disponível sempre lá no Arlinda Marques, os pais, as mães que precisarem, eventualmente dificuldade na regulação, não esperem essa coisa de regulação, podem ir lá, conversem comigo diretamente, que a gente dá um jeito de resolver, né, de atender. O que não pode é a criança ficar sem assistência. Muito importante. E é dessa forma sensacional, inclusive falando de vida, né, de criança. Que programa lindo realmente fizemos, inédito, exclusivo aqui na Dr. Play, não é, doutor? Sim, sim. Eu quero só deixar um registro também dos parabéns ao meu filho que completou 5 anos. Foi mesmo, semana doutor, passada aí, Murilo. Um beijo, um abraço para você. Te amo, viu? Doutor, 5 anos, que 5 coisa aninhos. linda. Aí tá estudando aonde, doutor? Ele estuda na Prime School, os dois. Os dois lá, ou seja, no caso o outro tem quantos anos, doutor? O outro tem 1 ano e 6 meses. Que idade linda. Maravilhosa. 1 ano e 6 meses, é uma Murilo coisa... e Marcelo. Doutor, realmente os finais de semana
o senhor tem muitas vezes que deixar o celular um pouquinho de lado, né, doutor? Tem que ficar. E se eu tiver com olheira, a culpa é da noite que tem que acordar ainda com ele. Tem que acordar, mas é uma dádiva, né, de Deus, a coisa mais linda do mundo, e a gente vê, né, esse exemplo, né, que os médicos dão, salvando a vida, mas tendo que cuidar dos seus. E, doutor, o senhor, assim, é um exemplo. Quando todas as vezes, né, que citamos, que começamos a divulgar, que iríamos entrevistar o senhor, é uma questão unânime, as pessoas sempre a ressaltarem. Um grande médico, um grande ser humano, um grande profissional. E isso faz toda a diferença. Portanto, assim, o senhor, mais uma vez eu digo, muito obrigado, doutor. Muito obrigado também, Fábio. E assim estamos encerrando mais essa edição inédita e exclusiva do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. E agora o caminho é um só. Vão ao YouTube, o canal é Dr. Play Saúde, você vai encontrar esta entrevista na íntegra e as demais também públicas, podem compartilhar e vamos ajudar a salvar vidas, porque essa é uma forma fácil dentro de um universo grandioso que também é o mundo da internet. Muito obrigado, fiquem com Deus e próximas edições sensacionais que virão aqui pela Dr. Play.